A oposição na Câmara dos Deputados pressiona pela tramitação da PEC, que acaba com foro privilegiado. A ideia é proibir investigações contra deputados e senadores enquanto não houver aval prévio do Congresso Nacional. Outro ponto do projeto é estabelecer 3 graus de julgamento para os processos contra congressistas. O plano é que os casos tramitem na primeira instância. Hoje, os casos são julgados diretamente pelo Supremo, instância máxima do Judiciário, ou seja, sem possibilidade de revisão. Com o fim do foro privilegiado, os processos começariam nos tribunais regionais federais, podendo solicitar recursos no Superior Tribunal de Justiça e, por fim, no STF. O objetivo central da medida é impedir que Jair Bolsonaro seja julgado pela Corte. O movimento é liderado pelo senador Flávio Bolsonaro, que argumenta que o Supremo Tribunal Federal não seria a instância adequada para que o ex-presidente responda às acusações. Vamos falar agora com a Edilene Lopes e também com Pedro Venceslau. Edilene, esse já é um argumento da oposição há muito tempo, né? A oposição argumenta que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento agora com esse caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato, Leandro. E se essa proposta nova de queda do foro privilegiado for aprovada pela Câmara dos Deputados, isso retira de uma situação complexa não apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ser o principal e o primeiro beneficiado, mas também vários parlamentares que hoje são alvos de processo no Supremo Tribunal Federal, principalmente parlamentares que são da direita. A leitura desse grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro é que há uma proximidade muito grande do STF, principalmente com a esquerda brasileira, e que isso estaria prejudicando a direita no Brasil. E como o Supremo Tribunal Federal tem um número menor de ministros, por exemplo, do que tem um STJ, isso faz com que alguns parlamentares fiquem muito próximos, isso permite uma negociação, uma proximidade, uma ligação que possa beneficiar alguns parlamentares e os da direita não estariam nesse grupo. Então, é uma forma de diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal em relação aos parlamentares do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns também que são da direita menos ligados. Por isso, eles contam em ter um apoio não apenas do bolsonarismo, mas também de outros parlamentares, o que pode ser um pouco difícil, já que o foro privilegiado existe justamente para que esses políticos fiquem menos vulneráveis à justiça de primeira instância, onde eles possam sofrer uma pressão maior ou possam ter mais influência para escapar dos processos. Então, o foro privilegiado já não estaria cumprindo mais a sua missão, que seria deixar menos vulneráveis alguns parlamentares. Estaria fazendo justamente o contrário, colocando alguns deputados, senadores e até membros do Executivo em uma situação de mais vulnerabilidade, mais suscetíveis à justiça que não fosse justa, digamos assim, que fosse enviesada. Então, justamente por esse motivo, eles tentam agora derrubar o foro privilegiado. Tira Bolsonaro da mira, mas tira também outros políticos, já que eles alegam que há uma perseguição à direita no Brasil por parte do STF, que tem feito, segundo eles, militância de esquerda no país. Agora, Pedro Venceslau, o fim do foro privilegiado virou uma bandeira da oposição. Agora, há vários parlamentares também que conseguem enxergar no fim do foro privilegiado no fato de tentar se livrar de inquéritos que são investigações que envolvem emendas parlamentares, né? Não por acaso, né, Leandro e Edilene, nessa negociação toda que aconteceu, não se sabe ao certo, mas todo mundo falou em foro privilegiado, priorizou isso, é o tema que vai ser colocado em pauta na reunião do Colégio de Líderes, e a questão da anistia ficou lá em segundo plano. Quando você pergunta para os deputados, eles falam, não, a gente vai discutir isso, aquela coisa, vamos falando, depois a gente chega ali em algum consenso. Mas o foro privilegiado, ele começou no bolsonarismo, mas ele tem uma aderência que vai além do entorno e dos defensores de Jair Bolsonaro. Na verdade, muitos deputados estão pegando uma carona, surfando na onda do Jair Bolsonaro, da prisão domiciliar e das críticas a Alexandre de Moraes, para defender uma bandeira que, na verdade, tem um aspecto corporativista. Porque muitos parlamentares têm pendências na Justiça. São pendências no Supremo Tribunal Federal que poderiam ser dirimidas ali caso fosse aprovado esse projeto. Agora, por outro lado, outros parlamentares alegam que eles ficariam mais vulneráveis se ficassem dependendo da decisão de um juiz de primeira instância. Esse projeto, agora pelo que eu entendi, ele cria uma escala que não deixa o parlamentar nem dependendo da decisão de um juiz da comarca, que pode ser alguém da sua base eleitoral, que pode ter algum tipo de divergência local,
mas também não deixa ele dependente do ministro do Supremo Tribunal Federal apenas. Então, o deputado ele poderia recorrer para a segunda instância, recorrer para o STJ, para depois, em última instância, chegar no Supremo Tribunal Federal, que é o caminho que acontece com as pessoas que não têm mandato parlamentar. Isso deixaria o parlamentar mais protegido. Agora, de qualquer forma, dito isso, mesmo que haja um avanço no Congresso Nacional dessa proposta, que ela seja aprovada em plenário, ela teria que depois ir para a sanção do presidente Lula e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal poderia se debruçar sobre o caso de considerar essa decisão inconstitucional. No final das contas, é sempre o STF que dá a última palavra, né?